Boa tarde, estão todos me ouvindo? Boa tarde, tô sim. Boa tarde, sim. Boa tarde, tudo bem? Eu só vou pedir para vocês desligarem os microfones durante a reunião, tá? Só para não haver nenhuma interferência. No final, a gente vai deixar um tempo disponibilizado para que vocês possam tirar dúvidas de vocês, tá? Eu sou a Nathalie, a coordenadora pedagógica aqui da creche. Eu estarei com vocês esse ano e eu vou dar início à nossa reunião. Para iniciar a nossa reunião, eu trouxe uma mensagem sobre o período de adaptação, porque eu sei que tem crianças novas, né, que iniciaram esse ano conosco, tem crianças que já estão conosco desde o ano passado, só que mudou a turminha, mudou a professora, mudou a auxiliar. Então a gente sabe, né, que esse período de adaptação não é só para a criança, também para nós profissionais e para vocês que são as famílias. Então vamos lá. Primeiro dia de aula é igual a choro, muito choro. A criança chora, a mãe chora e a professora também quer chorar com toda essa situação. Entenda esses dias como um tempo de acolhimento. Acolha a criança que não quer se separar da mãe para ficar com alguém que ela não conhece. Acolha a mãe que está entregando o seu bem mais precioso para alguém que ela ainda conhece pouco. Acolha, professor, apenas acolha. Abrace, deixe transbordar todo o seu amor. Respire fundo quando a mãe quiser ficar espiando pela janela. Ela está insegura, muitas vezes apavorada. E você, professor, sabe que mesmo chorando, a criança fica bem e logo começa a brincar. É apenas uma questão de tempo. O seu afeto pode mudar tudo. Vai acalmar os corações das crianças e da mãe. Acolha, apenas acolha, e isso deixará marcas, logo se transformará em segurança e confiança. Entenda, professor, você já sabe como esses primeiros dias são. Talvez já tenha passado por isso tantas vezes, mas as famílias estão enfrentando essa adaptação pela primeira vez. Então, traga todo o seu amor em forma de acolhimento. Acolha, abrace. Em algum tempo, quem vai se emocionar é você, professor, ao entregar a sua turma para a próxima professora. Aproveite esse tempo, seu afeto e acolhimento vão marcar essas vidas para sempre. Então, eu gostaria de iniciar nossa reunião com essa reflexão sobre adaptação. Eu vou falar com vocês os nossos combinados, tá? Eu gostaria de começar falando sobre as nossas datas das reuniões. Tem 4 encontros durante o ano. O primeiro é esse, que ocorreu do dia 8 ao dia 11 de fevereiro. A nossa próxima reunião ela vai ocorrer entre 4 a 6 de maio. Depois vai ser de 10 a 12 de agosto. E a última reunião para finalizar o ano vai ser de 28 a 30 de novembro. O item 1, identificação dos itens pessoais e dos dados que vão na agenda. As mochilas das crianças, eu preciso que elas venham identificadas. Algumas que não vieram, as professoras colocaram etiquetinha, mas essa etiquetinha, às vezes, com o tempo, ela pode sair, né? Ou acaba molhando. Então, eu preciso que todos os itens das crianças, eles venham identificados. Tanto o copo, a agenda, a necessaire, a mochila. Por quê? Porque na sala a gente tem de 25 a 30 crianças. E como são crianças que acabaram de iniciar, por mais que já estão aqui na escola desde o ano passado, a professora é nova e auxiliar também. Então, até a professora se acostumar e se adaptar que aquela mochila, que aquele item é daquela criança, demora um pouquinho. Então, a gente precisa que venham todos os itens identificados. E aqueles dados que a gente colocou na capa da agenda, na contracapa, que está lá escrito qual é o nome da criança, a data de nascimento, quais as pessoas autorizadas a retirar, eu preciso que vocês preencham, porque no dia a dia é através daquele bilhete que a gente colou que a gente vai verificar se a pessoa está autorizada ou não para estar retirando a criança, tá bom? O lencinho umedecido. Apesar de ser o creche 3, a gente tem muitas crianças novas que iniciaram pela primeira vez na creche, tem criança especial que também ainda usa fralda. Então, essas crianças que ainda estão na fralda, eu preciso que seja enviado o lencinho umedecido, porque na hora da higienização, principalmente na hora
principalmente na hora do cocô, né? Eu preciso que tenha esse lenço umedecido para que a professora ou o auxiliar possa fazer essa troca. A alimentação. Toda a alimentação que é feita aqui na escola, ela é fornecida pela prefeitura, né, pela própria creche. Qualquer restrição alimentar que a criança tenha, a gente precisa que venha um laudo médico informando qual a restrição e se for um item, por exemplo, a criança tem intolerância à proteína de vaca. A gente fornece um leite X para essa restrição. Às vezes a mãe dá outro leite em casa e não quer que a gente dê esse outro leite que é diferente. Então, através da receita do médico, a gente aceita que vocês tragam a lata lacrada e a gente pode ministrar esse leite aqui, tá bom? Então, a alimentação é toda feita aqui na creche, tem uma nutricionista que pensa no nosso cardápio, que é aquele que eu enviei para vocês, que também está disponível aqui na nossa porta de vidro da creche. Então, tem uma nutricionista que ela elabora, faz uma alimentação toda saudável, para que as crianças tenham, né, desde pequeno, esse hábito de alimentação saudável. Então, qualquer restrição alimentar, eu peço que vocês conversem comigo para que a gente possa estar fazendo o procedimento nesse caso. Mochila, máscara e higienização dos itens pessoais. A turminha do Creche 3, a gente trabalha bastante a dependência deles. Então, eu preciso que vocês sempre fiquem atentos aos itens que vocês enviam na mochila. Por quê? Porque às vezes vocês enviam coisas demais e a criança não consegue ter a autonomia de tirar as coisas dela dentro da mochila e nem pôr de volta, porque às vezes está muito apertado. Então, como a maioria deles já não usam fralda, já sabem ir no banheiro sozinhos, então manda apenas uma troquinha de roupa de calor e de frio e o resto dos itens. Não precisa vir tanta coisa, tá bom? A máscara, eu preciso que vocês enviem a quantidade necessária para ser utilizada naquele dia, porque é feito a troca, né? As crianças, elas brincam, elas soam, elas vão para o horário da alimentação, né? E a gente precisa fazer a troca dessa máscara. E eu também preciso da ajuda de vocês, que assim como a gente está fazendo esse trabalho aqui na creche, para que a criança use a máscara, que vocês também façam em casa. Então, a criança já está usando aqui na creche, já manda a criança na entrada com a máscara, fora também da creche, já utiliza para que ela entenda, né, que agora a gente precisa usar a máscara em todos os ambientes. E a higienização dos itens. As garrafinhas, elas vão e voltam todo dia na mochila. Eu preciso que vocês, pelo menos na sexta-feira, né, que começa o final de semana, que seja feita a higienização. Porque a garrafinha, como fica com água, né, junta limo, junta bactérias, então a gente precisa que seja feita essa higienização. Aqui na creche a gente não tem tempo hábil para conseguir fazer essa higienização para vocês, então por isso que a gente envia todo dia na mochila de volta para que vocês possam fazer essa higienização. Sacolinha para roupa suja. Então, eu preciso que vocês enviem uma sacolinha, pode ser aquela simples de mercado mesmo, dentro da mochila, para caso ocorra uma troca, a gente tenha uma sacolinha para poder colocar a roupa que sujou. Fazer xixi ou troca de fralda antes da entrada. O que acontece? Eu sei que é bem corrido, né, o horário da manhã para vocês, que às vezes vocês tiram as crianças da cama já para vir, né? Mas eu preciso que vocês se atentem em relação a levar elas no banheiro antes de vir para a creche, porque muitas entram aqui já apertadas. E a partir da semana que vem, que é o horário integral, a gente só vai ter um profissional responsável por sala. Então, eu preciso da colaboração de vocês para que a criança já venha ou com a fralda trocada, se usar a fralda, né, com a fralda limpinha, ou já ter feito o xixi. Se não fez, pode levar aqui no banheiro. A gente deixa que vocês entrem, utilizem o banheiro, mas é importante que a criança chegue sem estar com tanta necessidade, porque o que acontece? A gente só tem um profissional por sala, né? Se acontece das crianças ficarem logo que chegam pedindo no banheiro, a gente tem que ficar se desdobrando para conseguir levar essas crianças no banheiro. Lógico que se isso acontecer, a gente vai levar a criança, mas a gente conta com a colaboração de vocês para que elas também já venham de casa feito xixi, tá bom? Uniforme escolar.
O uniforme escolar, ele está previsto para ser entregue em março. Eu vou enviar para vocês o link do Google Forms para que vocês preencham, informando qual o número do uniforme. Como esse ano a gente teve muitas crianças novas, a gente tinha feito essa pesquisa no final do ano passado, né? Mas então a gente está refazendo, então eu peço para que vocês preencham esse link, informando qual o tamanho, para que a gente possa enviar para a prefeitura para que eles possam estar disponibilizando esses uniformes. Entrada e saída. Na entrada e na saída, a gente dá a tolerância de 1 hora para que seja feita tanto a entrada quanto a saída. Então, eu preciso que vocês se organizem em relação a isso, porque a gente abre o portão às 7 e a gente fecha o portão às 8. Na creche, ela tem toda uma rotina. Às 8 horas começam os cafés da manhã. Então, quando a criança chega atrasada, isso acaba como posso falar? Como se fosse atrapalhando a rotina de toda a sala, porque assim, as crianças já foram para o café da manhã, se elas já voltarem do café da manhã, a cozinha não tem um horário específico para fazer esse café, né? Então ela não vai poder fazer o café só para sua filha que chegou atrasada. Então, assim, eu preciso que vocês se atentem e se organizem em relação a isso. Se for caso de atestado, de declaração de médico, né? Eu estava no médico, por isso que eu estou trazendo ela agora. Aí vocês trazem a declaração para mim e a gente disponibiliza essa entrada depois do horário. Mas, em via de regra, a entrada é das 7 até as 8. A saída é a mesma coisa, é a partir das 16 até as 17. Às 17, todos os nossos funcionários vão embora. Então, se acontece de algum pai esquecer de buscar alguma criança, a gente tem que pedir para algum profissional ficar aqui na creche para poder estar esperando esse pai. Então, também atrapalha toda a rotina e toda a dinâmica da creche. Então, eu preciso que vocês se atentem em relação aos horários, tá bom? Agenda. A agenda, ela é o nosso meio de comunicação. Eu sei que às vezes vocês esquecem de escrever e pegam a gente ali na hora da entrada para falar alguma coisa importante, ou a professora ali na porta, mas o que acontece é que são tantas crianças e às vezes essa informação ela pode se perder. Não tem como a gente garantir que todas as informações que forem passadas para a gente ali no portão, ali na hora da entrada, a gente vai se lembrar. Então, é importante que essas informações sejam escritas na agenda, porque é uma forma eficaz que essa informação ela não vai se perder e a gente vai poder dar uma devolutiva para vocês, tá bom? Adaptação. A adaptação ela foi feita durante essa semana, né? Ela se iniciou na segunda-feira e vai até a sexta. A partir de segunda-feira a gente começa o período integral. O que eu conversei com as professoras? Para a gente sentar amanhã, na sexta-feira, ver qual a criança que não tem ainda, que não conseguiu se adaptar, que não tem condições ainda de ficar o período inteiro, para a gente ver o caso específico dessa criança. Mas, via de regra, a gente vai tentar fazer o período integral com as crianças para ver se elas ficam, e caso na segunda a gente observe que tem alguma criança que não fica de jeito nenhum, que a gente tentou de tudo e a criança não se acalma, a criança não se alimenta, aí a gente vai entrar em contato com vocês. Mas quanto a isso, fique tranquilo, se tiver alguma criança que na segunda-feira a gente não vai fazer período integral, a gente vai entrar em contato com vocês com antecedência. O soninho. O horário do soninho, eu preciso que vocês enviem na mochila um lençolzinho, porque esse momento ele precisa ser aconchegante para a criança, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir bem, à vontade, para poder ter esse momento de descanso. Então, eu preciso que vocês enviem todos os dias o lençolzinho dentro da mochila, para que a gente possa estar fazendo esse horário, tá bom? Da minha parte é isso, agora a professora vai falar um pouquinho com vocês. Olá, famílias! Olá, famílias! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriele, para quem não me conhece ainda.
Prazer em conhecer todos vocês. Espero em breve conhecer todos, né? Que às vezes vem o pai, ou vem a mãe, ou vem a tia, ou vem a avó. Aos pouquinhos a gente vai se conhecendo aí no horário de entrada ou saída. Eu sou a professora Gabriele, que vou ficar responsável pela turminha esse ano. E a Bruna é a nossa auxiliar, que vai ficar responsável junto comigo. Eu estarei fazendo esse momento de entrada e acolhida das crianças, e a auxiliar vai fazer a saída com as crianças. A Nathalie falou um pouquinho dos recados gerais, eu vou falar um pouquinho da parte pedagógica. Eu gostaria de trazer para vocês um trecho da BNCC, que nós vamos trabalhar a BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Dentro da BNCC tem a parte que fala sobre a educação infantil. E o que nós trabalhamos na educação infantil são as interações e as brincadeiras. Então, esse momento da creche não é alfabetização, que muitas das vezes a gente se pergunta por que as crianças não estão trabalhando com a escrita e a leitura. Alguns pais têm dúvida nesse sentido. E a educação infantil, ela é as interações e as brincadeiras. Nós vamos trabalhar, sim, vamos ter o contato com o mundo letrado, com os números, com as cores, com as formas, só que ele é feito de outra maneira. Nós brincamos com as crianças através do lúdico, através das interações, então é se dado desta forma. Antes de falar um pouquinho o que vai acontecer no nosso projeto esse ano, eu queria trazer essa citação da BNCC para vocês entenderem um pouquinho como que se dá o currículo da educação infantil. Ele fala assim, que na educação infantil devemos oportunizar para as crianças que elas aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo, em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a se sentirem provocadas a resolvê-las, nas quais possam construir significados sobre si, o outro, o mundo social e o natural. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar. Então, esse ano nós vamos trabalhar os campos de experiências da BNCC. E em cada bimestre, a gente vai trabalhar um campo. Então, vamos começar por fevereiro e março. Fevereiro e março, nós vamos trabalhar o eu, o outro e o nós, com o tema Quem sou eu descobrindo minha identidade? Lembrando, famílias, que apesar da gente trabalhar os campos de experiências em cada bimestre, eles se conversam, eles se falam. Então, não quer dizer que eu vou trabalhar só o eu e o outro e o nós naquele bimestre. Vai ter momentos que os campos de experiências, eles vão estar conversando entre si. Nós vamos estar trabalhando mais de uma coisa ao mesmo tempo. E além dos campos de experiência, nós trabalhamos as necessidades e os interesses das crianças. Como, por exemplo, uma criança está demonstrando para mim que ela quer aprender sobre os passarinhos, sobre o bichinho que está lá fora, trazendo curiosidades, nós também vamos atender. A gente trabalha essa escuta atenta. Em todos os momentos, a gente está escutando o que as crianças estão dizendo, aquilo que elas têm necessidade. Então, a gente trabalha também essa escuta atenta para trabalhar aquilo que as crianças têm de interesse. E também trabalhamos aquilo que a gente vê que precisa. Por exemplo, é uma turminha que está tendo muito conflito. Então, eu vou trabalhar o conflito, vou trazer histórias, músicas que trabalhem sobre isso. Então, dentro de fevereiro e março, nós vamos trabalhar a identidade da criança. Então, é muito importante a participação de vocês, porque nós vamos enviar na agenda solicitações como perguntas sobre a família, sobre a criança, e para que a criança ela possa interagir nesse momento, para que seja significativo para ela, vocês precisam participar. Tá bom? Como, por exemplo, a gente vai trabalhar a foto da família, a estrutura familiar. Então, nesse momento de vivência, a criança acaba também ficando chateada, porque vem as fotos dos colegas e a dela não está naquele momento. Então, acaba sendo uma coisa meio frustrante para a criança ela não poder vivenciar aquele momento junto com a foto da família. Em abril e maio, nós vamos trabalhar corpo, gesto e movimento, com o tema Dança Criança. E eu não falei para vocês, vou retomar aqui. Em cada bimestre, nós vamos trabalhar também a oficina. A oficina é as auxiliares que planejam e que aplicam.
E as oficinas também é pensado em cima dos campos de experiência. Em fevereiro e março, nós vamos trabalhar a oficina Baú de Histórias. Em abril e maio, nós vamos trabalhar a oficina Resgate das Brincadeiras Antigas. Deixa eu ver o próximo mês. Junho e julho, nós vamos trabalhar escuta, fala, pensamento e imaginação. Vamos trabalhar em agosto e setembro, traços, sons, cores, formas, cantando e encantando. A oficina vai ser conhecendo os animais. Em outubro e novembro, vamos trabalhar espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, com o tema Arte, a criança faz parte. E a oficina vai ser artesanato e reciclagem. Em dezembro, a gente vai ficar mais focado nas finalizações. Por exemplo, a gente tem a exposição de encerramento do ano, a festa de encerramento, a formatura. Então, cada bimestre, nós vamos trabalhar um campo de experiência. Lembrando que, além do campo de experiência, nós vamos trabalhar as necessidades e os interesses das crianças. Dentro da nossa rotina, vou falar um pouquinho da nossa rotina. Nós temos o horário para cada momento acontecer. Como vocês já devem ter percebido, no momento da acolhida, a gente coloca um brinquedo, monta um cantinho. Todos esses cantinhos, eles têm propósito, eles são pensados. Ali no cantinho de faz de conta, a criança brinca, ela imagina, ela conhece o outro, conhece si, trabalha a comunicação. Então, são tudo pensado. A criança está brincando livre, está interagindo com o outro, mas é tudo pensado e com um objetivo. Às vezes vocês vão ver também as crianças assistindo algum desenho na entrada ou na saída. Esses desenhos também são desenhos educativos, que são planejados e pensados, e é em cima do projeto que a gente pensa esses desenhos. Como a gente pode trazer desenhos da Luna, que fala sobre alimentação, que fala sobre família, que fala sobre meio ambiente. Então, todos esses desenhos que as crianças estão assistindo também tem a parte educativa ali nesse momento de acolhida ou nesse momento de entrega das crianças. Às 8h30, nós vamos para o café da manhã. Às 9 horas até às 10 horas, nós fazemos a parte pedagógica. Então, a parte pedagógica fica no horário da manhã. Das 10 às 10h30, nós vamos para o parque. Cada dia é pensado no parque. Então, as crianças, elas participam de todo momento, elas vão para todos os espaços da creche. Elas descobrem em todos os espaços. Elas vão para o parque da frente, na lateral aqui que tem o solário, tem o parque do fundo. Então, todo momento, a criança vai estar num parque diferente, nesse horário das 10h30, das 10h30 às 11h. Às 11 horas, não, das 10, desculpa, gente, até 10h30 o horário do parque. Às 10h30 às 11, nós começamos o horário do almoço. Aí, o almoço, nós trabalhamos a autonomia da criança. Então, ela come já sozinha. A gente sempre vai estar ali naquele momento orientando, falando sobre a importância deles experimentarem a comida. Então, esse momento é feito ali com as crianças e sempre buscando a autonomia das crianças. A gente sempre diz para eles, tem que provar, tem que provar. Então, é importante que as famílias também participem nesse processo de incentivar a criança, porque todo dia é oferecido para as crianças um legume diferente, uma fruta diferente, daquilo que está dentro do nosso cardápio. Então, é importante a gente sempre estar incentivando essa criança no momento da alimentação. Nós temos um momento também da higiene, que é feito até às 11h30, onde as crianças fazem a escovação. Esse momento também elas fazem sozinhas ali, junto com a gente, mas elas fazem sozinhas, trabalhando também a autonomia. Então, elas vão tirar da necessaire a escova, vão colocar na pasta, vão guardar. Então, é importante que vocês mandem a necessaire com a identificação e com dentro da necessaire, para que ela possa ter essa autonomia de levar a escova, tirar a escova. Porque se vem solta dentro da bolsa, já dificulta um pouco essa autonomia da criança, porque daí ela vai ter que carregar a escova na mão, ela vai ter que carregar a pasta na mão, a toalhinha, aí dificulta um pouco. Então, é importante estar dentro da necessaire para facilitar ali esse momento de escovação. Aí tem o momento do soninho,
que é depois do almoço, que as crianças dormem, e tem um momento depois do soninho, que é às 13, que é o momento que eles acordam, que é o momento da colação, que é oferecida para a criança um leite, uma fruta. Depois da colação, às 14 horas, até às 15h30, temos o parque. Aí eles vão estar em outro parque, nesse determinado momento, na parte da tarde. E toda sexta-feira, nós temos a oficina, como eu falei para vocês, os temas da oficina, acontece toda sexta-feira, na parte da tarde. Às 15h30 até às 16 é o momento do jantar. Então, as crianças vão, eles se alimentam, depois a gente faz a higienização. Lembrando que a troca de roupa, a gente troca somente se a criança está molhada, se está muito suja, se a gente não fica esse tempo todo trocando a roupa da criança, tá? Aí, às 16, às 17, é o momento da saída, que é esse momento do cantinho que eu falei para vocês. Ou as crianças vão estar brincando, ou elas vão estar assistindo um desenho, que é importante esse momento, até porque as crianças estão ali e elas ficam mais tranquilas para a gente poder fazer esse momento da entrega para vocês ali na sala. Acho que é isso, né, da minha parte, a parte pedagógica. Agora a gente vai abrir um espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês, se tiverem alguma pergunta, é um momento para vocês falarem com a professora. Quem quiser falar, pode ligar o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. A Alice não foi ainda, que ela tá dodói, mas ela tá com saudade da escola, viu? Eu perguntei dela hoje, Ju. Eu perguntei, a Ná já tinha passado para mim, aí eu perguntei para saber como que ela tava. A Ná falou que ela tava de atestado, né? A gente tá ansiosa também, aguardando por ela. Oi, Luquinha. Ela tá bem manhosa ainda e ela não tá falando desde o dia da cirurgia. Então, assim, me falaram que é normal, né? Ela tá morrendo de medo de falar. Eu espero que ela volte a falar até o dia dela voltar pra escola. É que é uma cirurgia bem complicada, né? Como é para retirada das amígdalas, Ju, acaba dando essa... Como ela é criança, né? Às vezes pode ser que doa, alguma coisa do tipo. Por isso que ela tá apresentando esse comportamento. Mas ela tá com saudade da escola, que hoje ela pegou o uniforme, a hora que o Lucas foi se trocar para ir pra escola, ela pegou o uniforme na mão, queria vestir de tudo quanto é jeito. Né? Dá tchau lá. Alice, beijo, a gente tá te esperando, tá bom, meu amor? Fica melhor rapidinho, tá bom? Fala assim, dia 21 eu tô aí. Tchau. Tchau, Ju, obrigada. Mais algum pai ou responsável gostaria de fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Eu esqueci de perguntar. Ela vai de van, eu preciso pegar algum papel aí antes para entregar? Ela vai vir e também vai voltar de van? Sim. Então, a gente vai mandar na agenda colado um papelzinho com todas as pessoas que são autorizadas. Aí você pode escrever quem é o nome da pessoa e coloca entre parênteses que é a van, que a gente já vai saber. Tá, porque já no primeiro dia ela já vai de van. Ju, como ela não fez adaptação, quando ela voltar, ela vai precisar fazer uma semaninha de adaptação, tá? Tá bom, tranquilo. Famílias, só relembrando um ponto sobre a agenda, é importante que tudo aquilo que vocês têm de dúvida ou que é algo importante que a gente precisa saber da criança, vocês anotem na agenda, principalmente semana que vem que as crianças vão dormir. Por exemplo, ele gosta de dormir com a chupeta, ele usa a chupeta, ele dorme com o paninho, ele dorme de tal maneira.
coisas que facilitem, porque como a gente está conhecendo a criança também, então isso facilita para a gente nesse momento do sono. Além de falar algumas coisas de restrição, de qualquer outra coisa, como a Ana falou, é muito importante que vocês comuniquem via agenda, porque a agenda é um documento, então ela fica ali registrado, tá? Muitas vezes na porta a gente não consegue dar toda a atenção, porque a gente está recebendo as crianças, então é importante vocês sempre estar colocando tudo na agenda que for dúvida, tá bom? Oi, preciso fazer uma pergunta. Duas perguntas. A questão do material pedagógico, até quando é para enviar, né? Que eu não sei a data. E a questão que eu comentei com a Nathalie, da Ana Luísa chegar. Não é todos os dias que ela vai chegar entre 8 minutos atrasada. É quando eu faço o possível para alcançar um ônibus, mas acontece às vezes de parar mais, né? E conforme eu mencionei, eu moro no bairro Gutierrez, tem um ônibus que sai do bairro 6h10 e outro que sai 7h15, né? Eu pego esse de 7h15, inclusive eu até mudei meu horário de serviço, que eu trabalhava no período da tarde, agora eu estou trabalhando no período da manhã por conta disso. Eu já fiz essa mudança, comecei esse ano, dia 20 desse ano. E aí, todo dia, eu tô tendo esse problema do ônibus chegar e às vezes ele para igual ontem, ele parou 8 em ponto lá na avenida. Eu desci correndo para não atrasar, né? E hoje eu consegui chegar no horário, mas pode acontecer, não é mais de 10 minutos, isso eu tenho certeza. Aí eu tô com essa dificuldade, até sair a transferência da creche, né? Aí você vê, eu queria ver se precisasse, eu iria lá, quando eu comentei com você, pedir uma licença e tudo mais. Uhum. A questão da lista de material, ela pode ser enviada até a semana que vem. Se algum pai está esperando receber ou algo do tipo, não tem problema, pode ir enviando conforme vocês forem conseguindo comprar, não tem problema, tá? E em relação à entrada, a gente entende que você já solicitou a transferência da Ana, né, da Ana Luísa, que a gente está aguardando que saia nessa transferência e você depende do ônibus. Então, em relação a isso, eu vou passar para a direção e vou ver o que a gente pode fazer no seu caso, tá bom? Tá bom, mas eu me esforço para não atrasar, eu entendi essa questão e eu concordo, né, de interferir na entrada das outras crianças, nos horários, né, que é tudo organizado. Mas, assim, não é porque eu quero chegar atrasada. Eu me esforço, levanto todo dia às 6 para conseguir chegar no horário certinho. Mas aí tá acontecendo isso. Aí se não tiver... Aí se ver com ele certinho, se falar tudo bem, um dia ou outro pode acontecer eu conseguir chegar mais cedo, mas eu não prometo chegar todos os dias exatamente 8 horas. Sim. Aí até no máximo 8h10, não vai passar disso, né? Tá bom, então, Márcia, no seu caso específico, eu vou passar para a direção e aí depois eu te dou um retorno em relação a isso, tá? Tá ótimo, obrigada. Imagina. Eu vou ter que sair, que agora eu vou fechando aqui meu serviço, eu tô fazendo serviço ainda. Aí é hora de fechar agora, tá bom? Mas eu acompanho depois do final da reunião lá, tá? Tá bom, então, obrigada. Obrigada, tchau para vocês. Tchau. Tchau. Mais algum pai gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Ô, Nathalie, depois você manda a lista do que tem que comprar de material para mim, por favor? Mando. Obrigada. Você me manda um WhatsApp lá no WhatsApp da creche, solicitando, para mim não esquecer? Mando. Então tá bom. E aí, no primeiro dia dela, eu já mando as coisas. Combinado. Então é isso, tá, famílias? A reunião eu tô gravando ela, depois eu vou subir ela no YouTube e eu vou passar o link para que vocês possam estar acompanhando, as famílias que não conseguiram acompanhar desde o início, tá? A gente vai encerrar a reunião. Agradeço muito a participação de todos vocês e aguardo vocês amanhã ou na semana que vem. Tchau, um beijo para vocês e obrigada pela participação de vocês. Tchau, obrigada, boa tarde. Boa tarde. Tchau, obrigada, boa tarde. Tchau, obrigada. Tchau.